Que Deus abençoe a todos. Esse é o programa Luxemburgo em Direto. E nós vamos hoje acompanhar a história da Sandra, né? Vamos colocar para você a história da Sandra. A Sandra que passou por muitos problemas. Mas o que realmente chama a atenção é a depressão que a Sandra tinha. Uma depressão profunda, uma pessoa que se isolava, se trancava no quarto, uma pessoa que já não tinha razão de viver mais. E esse problema que a Sandra vai relatar que ela passou é o que muitos têm passado no mundo todo. Não é um local que se está que diga assim, eu não vou ter uma depressão. Por exemplo, nós estamos aqui no Luxemburgo, para muitos, o país mais rico do mundo, mas aqui o que mais há são pessoas depressivas. Aí você pode dizer assim, não deveria haver, porque se há condições econômicas, as pessoas deveriam ser felizes. É aí que está o grande problema. Não é o dinheiro que nos faz feliz. Não é ter um carro, não é ter um bem, não é ter, por exemplo, alguém do nosso lado, porque tem pessoas que pensam assim, se eu tiver um marido, se eu tiver uma esposa, se eu tiver uma casa, se eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Mas a felicidade não é o exterior. Claro, você usufrui daquilo que você tem. Por exemplo, de que adianta uma pessoa ter dinheiro para comprar uma empresa de avião, se ela tem depressão e não consegue entrar dentro de um? De que adianta? Ela pode ser dona das empresas maiores do mundo, mas ela mesma não usufrui. Por quê? Porque ela tem uma depressão. Você acha que ela é feliz? Claro que não. Então, meu amigo e minha amiga, a felicidade começa dentro de nós, porque essa tristeza, essa angústia, talvez você sente isso, você é depressivo, você é ansioso, isso só é preenchido quando o mal sai e quando Deus entra dentro de nós. Uma vez que Deus entra, toda tristeza, toda angústia, todo sofrimento passa, tá bom? Acompanhe a história, o caso verídico da Sandra. E eu sentia um vazio muito grande. E a vida para mim deixou de fazer sentido. Eu era uma pessoa muito depressiva. Eu tinha ataques de pânico, tinha ataques de ansiedade, chegava a me isolar no quarto, mesmo em relação aos meus familiares, à minha filha e ao meu marido. Eu não conseguia estar na presença deles porque tudo me incomodava. Eu dizia na altura tipo que doía a alma. Eu saía de casa, se não podia ir a um shopping, andar numas escadas rolantes, elevadores nem pensar, porque eu ficava em pânico completamente. Quando eu andava no carro, se eu tivesse que parar, seja em algum semáforo, seja em algum cruzamento, se eu tivesse que parar o carro na rua, a minha vontade, o meu coração começava a bater forte, começava logo a ter ataques de pânico e a minha vontade era abrir o carro e fugir. E eu, como não sabia o que é que estava a passar comigo na altura, pensei que não estava bem da minha cabeça e procurei um neurologista. Quando eu procurei um neurologista foi aí que ele detectou que eu estava com depressão. E eu perguntava muitas vezes o porquê de eu estar a passar por aquilo e o porquê de eu estar viva. Porque se eu estava viva para estar assim, porque eu não tinha vontade de nem sair do quarto. Porque a minha filha nessa altura era pequena, tinha 3 anos e simplesmente ela incomodava-me e eu pensava assim, mas ela não tem culpa. Não é? No fundo ela estava ali, estava a tentar falar comigo ou vinha à minha beira e eu pedia sempre para ela sair e depois vinha sempre aqueles remorsos, não é? De dizer assim, ela é uma criança, ela não tem culpa de nada. No fundo eu também evitava estar presente, estar na companhia dela e na do meu marido. O meu marido tentava-me fazer de tudo, perguntava o que é que eu queria, perguntava o que é que eu precisava e eu só queria que me deixassem quieta.
só queria estar isolada de todos. E eu era uma pessoa que era muito comunicativa, que gostava de estar em grandes grupos, que gostava de falar com pessoas, e naquele momento, quando eu tomei a consciência realmente quem era a Sandra daquela altura, a Sandra quando estava depressiva, bati no fundo do poço porque eu não conseguia sair. Era assim, o que é que eu posso fazer para sair desta situação? Se eu já procurei o médico, se o médico já me deu medicação, se a medicação não me está a fazer efeito, o que é que eu posso fazer? Eu conheci a Igreja Universal através da minha mãe, porque ela já frequentava e ela convidava-me para vir e eu dizia sempre que não, mesmo nessa altura, quando eu fui ao médico, ao neurologista, e ela aproveitou essa altura para me reforçar o convite, e eu negava sempre, até ao dia que eu disse, não, eu tenho que ir. Se os medicamentos não me estão a ajudar, se os médicos não me estão a ajudar, eu tenho que procurar ajuda. Eu só tive um pensamento quando entrei aqui e comecei a assistir à reunião, eu disse assim, é aqui. Foi só esse pensamento que veio à minha cabeça, é aqui. Não sei explicar porquê, mas a partir desse dia para a frente foi gradual, as coisas foram acontecendo. Eu comecei, o meu primeiro dia foi logo uma sexta-feira, e eu comecei logo a entender a importância de vir ao domingo. Depois, pouco tempo depois, eu comecei-me a perceber que já não tinha os ataques de pânico. Porque foi tão... As coisas foram acontecendo porque não foi nada forçado. E eu eu já não estou com ataques de pânico, eu já não sinto aquela tristeza que sentia. Foi tudo melhorando na minha vida. Quando eu ouvi falar do Espírito Santo e foi apresentado que quem tinha o Espírito Santo deixava de ser triste, deixava de sentir o vazio, que ele é que nos ia preencher, porque o vazio que nós sentimos, que as pessoas sentem, é a falta do Espírito Santo. Então eu disse, então eu quero. Porque se eu sinto este vazio, se eu estou a passar por isto, se é a falta desse Espírito, então eu quero esse Espírito. Eu ouvia a palavra do homem de Deus e fui analisando tudo aquilo que ele falava e eu identificava-me. Pessoas que eu tinha que pedir perdão, eu pedi. Tudo aquilo que eu via que estava dentro de mim, eu era uma pessoa que dizia muitos palavrões, eu deixei de dizer palavrões, era uma pessoa que eu mentia, eu deixei de mentir, tudo aquilo que era falado no altar e que a mim me tocava e dizia assim, não, eu sou assim, eu faço isto, eu deixei de fazer. A Sandra foi-se anulando. Eu anulei as vontades da Sandra. No dia que eu recebi o Espírito Santo, eu senti uma paz inexplicável. Mas na altura eu não identifiquei logo que tinha recebido o Espírito Santo. Alguma coisa em mim mudou e depois eu comecei a ver nas minhas atitudes. Coisas que eu era assim, eu era nervosa, eu era assim, e agora nada disso. Os frutos do Espírito Santo, eu comecei a vê-los na minha vida. E aí sim, pronto, mesmo com a minha família, com a minha filha, com o meu marido, tudo mudou. Tudo mudou. E eu antes de receber o Espírito Santo era uma Sandra triste, uma Sandra vazia, sem motivos para viver. E depois de receber o Espírito Santo, eu hoje sou uma Sandra que tenho alegria, quero viver, quero passar essa alegria para as outras pessoas. Eu dedico-me hoje à minha família, coisa que quando eu estava com a depressão não tinha tempo, nem queria a presença deles, e hoje sim eu quero a presença deles. Eu tento ser uma mãe para a minha filha que, pronto, uma mãe, nunca digo uma mãe exemplar, porque não há uma mãe exemplar, mas que ela veja em mim uma referência. Tento passar a fé para ela. Em relação ao meu marido, em relação ao meu casamento, também tenho um casamento abençoado. Hoje em dia, sim, eu tiro tempo para a minha família, eu dedico-me a eles e eu sou uma Sandra completamente diferente. E hoje eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, que foi através da Igreja Universal que eu o conheci, porque sem Ele hoje eu não existia. Sem Ele hoje eu tenho a certeza que não estaria aqui. Por isso eu agradeço a Ele todos os dias da minha vida e a maior prova do meu agradecimento é obedecer à palavra dEle, obedecer à vontade dEle e servi-lo. A Sandra, ela relatou aquilo que tem acontecido com, vou dizer até milhões de pessoas pelo mundo, né? Assim, que é a depressão. Dizem que essa é a doença do século. Aliás, os medicamentos que mais vendem, segundo os farmacêuticos,
É justamente calmantes, tranquilizantes que as pessoas compram, que as pessoas estão ansiosas, desesperadas. Mas a Sandra mostrou o maior remédio que mudou a vida dela. Foi quando, através da fé, ela conheceu o Senhor Jesus. Hoje ela está curada de uma doença que tem tomado conta da alma de muitas pessoas. Hoje a alma dela é feliz. Hoje a alma dela é alegre. Porque o mal saiu e o Espírito Santo entrou dentro dela. Nós estamos nos preparando nessa semana para o grande dia de Pentecostes. Domingo, dia 24, o grande dia de Pentecostes, o dia do derramamento do Espírito Santo. Nessa semana toda no Luxemburgo, nós estamos buscando o Espírito Santo com todos. É uma semana do Espírito Santo, para que você possa receber paz, para que você possa receber vida. Mas você tem que fazer a sua parte, né? Fazer a sua parte, que é querer buscar. Agora, muitas pessoas, elas pensam, para mim não tem jeito, para mim é o fundo do poço. Não tem jeito sim. Dê uma oportunidade, como aconteceu com a Sandra, vai acontecer com a sua vida. Acompanhe mais um relato de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo e que hoje tem vida. Acompanhe. Teve 10 anos no mundo da noite e na prostituição. Muito jovem ainda, tinha eu os meus 20 e tal anos, não é? Onde eu me comecei a refugiar nas casas noturnas, nas boates, e muita coisa que não preenchia o meu vazio. Então acontece que eu cheguei a perder-me nas noites com as mulheres, perdia o dinheiro que recebia, o meu dinheiro parece que ia dentro de um saco furado, parece que ao receber o dinheiro eu já era amaldiçoado naquela hora. Eu não encontrava uma solução para ser feliz na minha vida vida sentimental. Comecei a dormir muito mal, derivado à situação de eu começar a pensar, ver os meus colegas da minha idade já realizados, com a vida casados, já pais de filhos, e eu realmente começava a olhar para eles e eu ficava frustrado, sentia muito vazio. Pensava que eu era uma pessoa que não tinha valor nenhum no mundo. Eu trabalhava e até que eu trabalhava numa arte que ganhava muito dinheiro, ganhava muito dinheiro, mas gastava muitas vezes mais que aquele que me vinha à mão. Não era feliz porque o dinheiro não me fazia ser feliz. O que eu queria ser feliz era com a minha vida realizada. Quando eu conheci a Igreja Universal, então convidaram-me para que eu fosse à igreja, que a minha vida ia mudar. E eu disse, eu vou ver. E aquilo foi em fração de um mês, eu comecei a ver uma grande diferença na minha vida, mesmo. Mudanças que é assim, eu tomava uma medicação. Em relação à situação estava a passar tipo por uma depressão. Em relação a essa situação, passou, não depressão profunda, mas uma depressão que já mexia um pouco com o cérebro, já andava confuso. E então, passados 2, 3 meses de eu andar na Igreja Universal, e eu fui ao médico que me andava a acompanhar, e aquele que ele faz, ele fez 3 cruzes nas caixas de remédio, que eram 3 caixas de remédio. Não toma, não toma, não toma. E desde aí, até hoje, graças a Deus. Era uma pessoa agressiva, uma pessoa nervosa, via as coisas com maus olhos, tudo que eu via parecia que estavam a falar de mim. Eu, quando visse alguém a falar ou ouvir ou isto ou aquilo, já pensava que era de mim. Então eu comecei a ser diferente, eu comecei a pensar, a ter as coisas com os bons olhos. Hoje tenho a minha vida realizada, a minha esposa, o meu filho, temos um carro, temos uma carrinha, minha esposa trabalha por conta própria, eu também trabalho por conta própria, temos o nosso negócio, graças a Deus temos dinheiro para a gente comer do que quer e vestir do que quer e para comprar talvez o melhor carro, dizemos assim, o que nós precisarmos. Hoje tenho uma esposa que me faz feliz, eu também a faço feliz, temos o casamento realizado, o que é mais precioso dentro de nós é que nós tenhamos o Espírito Santo. Então eu, graças a Deus, hoje em dia, eu digo que sou uma pessoa feliz e realizada. Houve momentos que marcaram a história. Mas existem dias que marcam pessoas para sempre. Naquele dia eu só ouvi uma voz, que foi a voz de Deus. E naquele dia Deus falou comigo, Ele habitou em mim. Naquele dia foi uma paz assim que não dá pra gente medir com palavras. Próximo dia 24 de maio,
diretamente do lugar onde o Espírito Santo desceu pela primeira vez, o cenáculo em Jerusalém, Israel. Ao vivo, o Bispo Macedo ministrará o derramamento do Espírito Santo em uma transmissão especial, para que haja um avivamento em todo o mundo. A sua vida marcada, transformada para sempre. Prepare-se para o dia de Pentecostes, domingo 24 de maio, na conclusão do jejum de Daniel, em todas as igrejas universal. Prepare-se, o Espírito Santo irá descer. Nesse domingo, então, nós estaremos em toda a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Estaremos, então, no grande dia de Pentecostes, para que você receba o batismo com o Espírito Santo. Fica o nosso convite a todos vocês que participam dessa programação. Claro, você não precisa esperar domingo 24. Você pode ir hoje mesmo em uma Igreja Universal mais próxima da sua casa. Tem aí o número do telefone aqui, é do Luxemburgo, para que você possa ligar agora, colocar o nome no livro de oração, como também perguntar aonde há uma Igreja Universal mais próxima da sua casa. Tem o website, que também está passando no rodapé do seu televisor, e a morada da nossa sede, aonde nós estamos com vocês. Eu, o Bispo Gilmar Luiz, estou com vocês aqui no Luxemburgo, no número 4 da Praça de Estrasburgo, ali a 300, 400 metros da estação dos comboios do Luxemburgo, tá bem? E você com certeza vai vencer. Então, nesse domingo, às 10 horas da manhã, fica um convite todo especial a todos vocês. Bom, chegamos então ao momento da oração agora, né? Já tem um copo com água consigo? Mas ainda dá tempo, você pode preparar o seu copo com água, nós vamos até a nossa central de atendimento, aonde está lá o pastor Emerson. E pastor Emerson, por favor, o senhor poderia ler alguns nomes de pessoas que nos ligaram e, em seguida, faça a oração por essas pessoas. Sim, senhor Bispo Gilmar, nós estamos aqui na nossa central de atendimento e eu quero registrar a participação de 2 pessoas que ligaram, mandaram a sua mensagem, pediram ajuda. Eu tenho aqui a senhora Maria. O marido decidiu sair de casa após muitas brigas no casamento. Como também o Daniel. Ele pede ajuda em oração, pois sente uma energia negativa, um peso grande sobre ele. Tem pensamentos de suicídio e de morte. Senhora Maria e Daniel, saiba que há problemas e situações que a razão deles é espiritual. Não é normal o marido ter saído de casa de maneira repentina, como também Daniel. Não é normal esses pensamentos que têm vindo à sua cabeça, querendo levar você a dar cabo da sua própria vida. Você fez certo em ligar. E agora mesmo nós vamos interceder junto a você e você pode, hoje mesmo, procurar a Igreja Universal mais próxima de si, aqui em Luxemburgo também. Você pode nos ligar, mais 352-661-483-761 e vamos lhe informar o endereço, a morada mais próxima de si. Nós vamos agora falar com Deus em favor de todos que acompanham o programa do Luxemburgo, como também da senhora Maria e do Daniel. Onde você estiver, por favor, feche os seus olhos. É momento de oração. Senhor Deus e Pai, neste momento, meu Deus, assim como a senhora Maria, o Daniel, há pessoas que estão passando momentos difíceis, um desespero, uma dor, uma angústia, um sofrimento, meu Deus, que não sabem o que fazer para acabar com esse sofrimento. Então, que através desta oração, a tua mão chegue para resgatar esta alma que estava aflita, afundada em tristeza, em angústia, em pensamentos maus. Meu Deus, que ao término dessa oração, esta pessoa perceba um alívio, uma diferença e que haja uma luz na mente, no coração, na alma e nos caminhos dela. Nós oramos por todos que participam deste programa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, né? Você recebeu essa oração aí, o pastor Emerson fez essa oração por todos vocês e com certeza a bênção de Deus chegou na sua casa. Agora, dê um passo de fé. Procure uma igreja universal mais próxima da sua casa, não importa aonde você vive, tá bem?
não importa, procure a mais próxima e com certeza o Espírito Santo vai fazer parte da sua vida. Ficamos por aqui com a nossa participação. Um forte abraço, que Deus abençoe. Até amanhã.